Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro dos Provérbios. Hoje estamos no capítulo 5 e eu vou ler o capítulo 5, versículos 1 até ao 6. Portanto, abram suas Bíblias e vamos começar. Versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Vamos ao Senhor em oração e também, por favor, orem comigo e orem para que Deus conceda a vocês entendimento e os ajude a enxergar o que está nas Escrituras para que vocês possam ordenar a vida de vocês de acordo com o que está escrito. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Pelo privilégio de poder ensinar. Senhor, eu oro para que o Senhor me guie e me capacite para explanar o que está escrito, sem acrescentar ou tirar nada. E, Pai, eu oro por todos os jovens e crianças, talvez até alguns dos pais que irão assistir a isso. E eu oro, querido Deus, que, antes de tudo, eles conheçam seu Filho, que eles confiem nele, totalmente e exclusivamente nele. E, Pai, eu oro para que eles cresçam no seu conhecimento, por meio das Escrituras, e sejam conformados à imagem do seu Filho. Eu oro, Senhor, por essas crianças que serão criadas em lugares difíceis e obscuros. Que esses pais possam ser fortalecidos e que essa próxima geração de crentes receba tal graça que eles venham superar os seus pais. Ó Deus, por favor, olhe para nós, olhe para essas crianças e para esses jovens. Dê a eles sabedoria em nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero que vocês vejam o grande contraste entre o versículo 3 e os versículos 4 até o 6. No versículo 3 fala sobre os lábios da adúltera, ou pode ser um adúltero, ou qualquer um que esteja tentando nos tentar a fazer qualquer coisa ou a ter pensamentos contrários à vontade de Deus. Então diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Portanto, quando surgem pela primeira vez, quando a tentação aparece pela primeira vez, parece que não é simplesmente algo bom, mas é algo extraordinariamente bom. Até nós poderíamos usar aqui a palavra delicioso, mas isso é simplesmente propaganda, porque quando você chega ao versículo 4, você enxerga a realidade do que está acontecendo. Diz, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, seus passos conduzem-na ao inferno. Agora, o que vocês precisam entender é que quando estamos lidando com o pecado, não é uma questão de dar pouca importância quando estamos lidando com a tentação. É uma questão de vida ou morte, e não apenas sobre vida temporal ou uma morte temporal. Creio que poderíamos dizer até morte física, mas enfim, estamos lidando com algo muito mais grave, a vida eterna e a morte eterna. Esses são assuntos de enorme importância, e é por isso que ele diz do versículo 1 e 2 ali, incline seu ouvido, ouça, abra o seu ouvido, incline ele. Você precisa ouvir o que eu estou dizendo, você precisa prestar atenção a esses alertas. Agora, eu quero apenas, nas minhas anotações aqui, eu quero ter a certeza de que eu passei tudo que eu escrevi. Eu anotei, observe que os seus lábios derramam mel, e a princípio o sabor pode ser um tanto doce. No entanto, quando finalmente
adentrar em você, quando finalmente tomar conta da sua vida, quando você morder nesse pecado, esse pecado vai morder você. Vai ser algo amargo, vai ser algo doloroso e será mortal. Agora, eu quero que vocês entendam que essas palavras que eu estou usando não são hipérboles. Isso significa que eu não estou exagerando. Ceder à tentação é uma coisa mortal. Ora, diz aqui no versículo 4, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Observe agora no versículo 3, não há nada mais doce do que o mel, e essa é a propaganda. Mas a realidade é que, no final das contas, quando você morder esse pecado, ele será tão amargoso quanto o absinto. Agora, eu quero olhar com vocês algo sobre a palavra amargoso. Isso é muito importante. Eu vou mostrar a vocês alguns dos usos da palavra amargoso. Em Êxodo 15, 22 e 23, nós lemos: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, a mesma palavra. Por isso chamou-se-lhe Mara. Agora, uma das coisas que sabemos é que uma pessoa pode viver cerca de 3 dias sem água. Portanto, o que nós precisamos entender é que essas pessoas estavam caminhando pelo deserto e elas estavam com muita sede, 3 dias sem água. Então isso significa que mesmo que elas encontrassem uma água um pouco desagradável, até barrenta, elas provavelmente ainda teriam bebido essa água. Mas aqui vemos que eles encontraram uma água muito amarga, que embora eles estivessem com muita sede, talvez até sentindo sede a ponto de morrer, eles não queriam e eles não conseguiam beber dela. Mais uma vez, vocês podem estar sedentos por algum desejo. E pode até ser um desejo bom, mas uma tentação vem para você atender a esse desejo de uma maneira errada, uma maneira que é contrária à vontade de Deus. E você pode pensar, estou com muita sede disso. Mas uma vez que você morder esse pecado, no final será amargoso. Tão amargoso que você irá desejar não ter dado uma mordida. Agora, há outra coisa aqui. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, a palavra é usada mais uma vez. Aqui está dizendo que essa é Noemi. Depois que o marido dela e os 2 filhos morreram em uma terra estrangeira, Noemi disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu sou um homem mais velho e eu tive pessoas que eu estimei muito e que faleceram. O meu pai morreu nos meus braços no meio do pasto quando eu tinha 17 anos. A minha irmã morreu quando eu tinha apenas 33 anos. E eu me lembro de receber a notícia. Eu estava no Peru e o telefone tocou. E a primeira coisa que a pessoa disse, não de uma maneira muito sábia, foi: Pô, a sua irmã morreu. E eu me lembro de simplesmente me prostrar no chão. E eu amava ela tanto. Naquele momento, era como se o meu intestino começou a doer. É como se estivesse amarrando ele com nós. A vida parecia tão amarga e tão dura. E o problema é que isso era a morte, era irreversível. E ainda, até então, não havia uma dor no meu coração do tamanho da dor pela perda de uma irmã que eu amava muito, com quem cresci. É uma amargura que, para um jovem que não perdeu alguém ainda, seria muito difícil de descrever para vocês. E o que ele está dizendo é, quando a tentação vier, ela irá parecer algo doce como o mel, mas no final, para você, será como o sabor da morte, como alguém tão próximo a você que faleceu e nunca mais irá voltar. Então, é usado. Há uma frase que nós usamos em inglês, a frase é assim, amarga como fel. É algo que
é uma dor que chega a ser amargo, tipo uma dor na vesícula. Alguns dizem, não há nada mais amargo na face da terra. Agora eu quero compartilhar com vocês algo. Eu conheci um homem que ele cometeu adultério. E ele contou a um filho dele, ele disse, filho, desde o dia em que eu cometi o adultério, a minha vida tem sido amarga como o fel. E quando ele disse isso, cerca de 30 anos se passaram, desde que ele cometeu aquele pecado contra sua esposa, contra sua família, contra Deus. E ele disse, ainda hoje em dia, é amargo como o fel. E o que vocês precisam saber é que Deus perdoa todos os tipos e qualidades de pecado. Vocês precisam entender isso. E Ele pode fazer grandes obras de restauração no pecador mais profundo e depravado. Mas vocês também precisam entender que há consequências para o pecado, das quais nunca podemos escapar nesta vida. É por isso que o pecado não é uma coisa engraçada. É uma coisa perigosa e mortal. Agora, vamos continuar. E diz, mas o fim dela é amargoso como absinto. Agora, mais uma vez, na língua hebraica, às vezes, há um acúmulo de termos, um termo sobre o outro. Isso é para dar ênfase, para enfatizar algo. Se ele tivesse simplesmente dito, no final é amargoso, isso seria suficiente. Mas diz que o fim dela é amargoso como absinto. E o propósito aqui é para dar ênfase, uma ênfase cada vez maior do quão amargoso, doloroso e triste é a realidade do pecado. E pode ser na vida de uma pessoa. Agora, o que é absinto? Na verdade, era uma erva amarga, muito amarga, conhecida por ser a mais amarga. Não apenas amarga, mas uma erva extraordinariamente amarga. Em Deuteronômio 29:18, a palavra é usada em relação a uma pessoa que tenta desviar outras pessoas de Deus para servir a outros deuses. E eles são comparados, alguém que faz isso, que tenta as pessoas a se afastarem de Deus, eles são comparados a uma fruta venenosa que produz raízes e absinto. Portanto, alguém que está tentando você, ou qualquer tentação, você precisa vê-los não apenas como um absinto que é amargo, mas vocês precisam vê-lo como um veneno que é mortal. Vocês precisam enxergá-lo como um veneno mortal. Agora você pode dizer, em Deuteronômio 29:18, irmão Paul, ele está falando sobre uma pessoa que tenta outra pessoa se desviar de Deus, não apenas para cometer um pecado, não apenas para cometer um determinado pecado. Ora, o que você precisa entender é que todo pecado, em um sentido ou outro, talvez principalmente, é um desvio de Deus. Veja, o pecado é mau. Eu quero dizer que o pecado é mau porque pode ser cometido contra a criação, pode ser cometido contra uma pessoa, pode ser cometido até mesmo contra um animal, em determinado sentido. Mas, em última análise, o pecado é pecado porque é cometido contra Deus. É um desvio de Deus, é uma negação de quem é Deus. Agora, em Lamentações 3:15, é importante ver aqui que o absinto não está associado apenas à amargura, mas também à embriaguez. Agora, às vezes, sabe, no teatro e na televisão, e suponho que provavelmente também na internet, a embriaguez aparece ou é retratada como algo engraçado ou cômico. Uma pessoa bêbada, ela faz coisas bobas. Ora, isso pode ser verdade. Mas o que vocês precisam enxergar é que a embriaguez, quando atinge o seu ponto final, é mortal. Há pessoas que morreram de embriaguez. Há pessoas que fizeram coisas horríveis. Há pessoas que sofreram fisicamente de uma maneira tão terrível por causa da embriaguez. E essa é a ideia. Que você pode ficar bêbado com a violência.
Nós ouvimos sobre isso, não ouvimos? Quando uma pessoa está tão enfurecida e tão cheia de violência que ela pratica coisas horríveis, ela age como um homem bêbado e causa grande dano a outras pessoas. Mas você pode estar bêbado de luxúria, onde você sente que tem que ser saciado, você tem que alimentar essa fome, você tem que se alimentar, mas você também pode ficar bêbado com as consequências do seu pecado. Eu não quero ser grosseiro nesta ilustração, mas eu creio que é importante. Sabe, eu trabalhava com moradores de rua e muitos deles eram alcoólatras. E às vezes eu tinha que buscá-los, encontrá-los e trazê-los de volta para a missão. E eu encontrei pessoas simplesmente repletas de dor e basicamente deitadas no seu próprio vômito. Essa é a ideia aqui. É isso que o pecado causa, mas especialmente o pecado da imoralidade. E isso não afeta apenas você, mas afeta todos ao seu redor. E então você precisa ter muito cuidado. Em Amós 6,12, o absinto é retratado como fruto, um fruto que é o oposto do fruto da justiça. Então a ideia é esta, é que quando você está caminhando em retidão, você está estudando a justa lei de Deus, você está buscando ser justo, se conformar a sua vida à justiça, há um fruto nisso. Mas quando você se desvia desse caminho para qualquer pecado, mas especialmente para a imoralidade, o fruto não é o fruto da justiça, é o fruto do mal, do pecado. Então, em última análise, conduz à morte. Também interessante é que em Apocalipse 8:11 há uma estrela chamada absinto que ela cai na água, tornando-a amarga, resultando na morte de muitas pessoas. E aqui está novamente algo que eu quero dizer a vocês, é que às vezes você irá ouvir, especialmente na TV, as pessoas irão dizer, ora, o que eu faço não importa para você, não te afeta. Ora, isso não é verdade, de verdade. O nosso pecado, sim, pode nos afetar gravemente. Mas o que vocês precisam entender é que isso também afeta as pessoas ao nosso redor. E isso é especialmente no caso da imoralidade. Se você cometer imoralidade agora, mesmo não sendo casado, isso irá afetar o seu casamento. Se você cometer imoralidade no seu casamento, isso irá afetar a sua esposa ou seu marido, seus filhos, os seus pais, aqueles ao seu redor, poderá afetar a igreja, aqueles no seu trabalho. Tem esse efeito ondulante, como deixar cair uma pedra na água e você vai ver aquelas ondulações saindo disso. Então o nosso pecado faz a mesma coisa. Por exemplo, digamos que você seja um jovem na sua casa e esteja sempre irado. Você acha que está irado de si mesmo e que isso está afetando você? Não, está afetando absolutamente todos ao seu redor. E é assim que o pecado é. Agora, o que tudo isso, sabe, eu dou tanta ênfase na amargura e no absinto. Por que eu estou fazendo isso? Ora, é para mostrar a vocês que qualquer tipo de pecado, a imoralidade, resulta em pecado, em amargura angustiante e morte. E você diz, ora, você está tentando nos assustar? Sim, estou. Porque há algumas coisas das quais vocês deveriam ter medo. Vocês realmente deveriam. Então, agora vamos continuar. Vejamos então o versículo 4. Continuando com o versículo 4. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Eu escrevi aqui que o relacionamento com uma pessoa adúltera não só resulta em amargura de vida, mas também te fere, te machuca profundamente e vai ferir, machucar profundamente aqueles ao seu redor. O pecado é afiado como uma espada de dois gumes. Agora, literalmente, essa frase, agudo como uma espada de dois gumes, é afiado como uma espada de duas bocas. Então, imagine por um momento, jovens, imagine só como é a imoralidade, como é o pecado. Imagine uma espada como se ela tivesse duas bocas cheias de dentes, dos dois lados. E tudo o que toca será roído, dilacerado e devorado.
Simplesmente imagine isso por um momento na sua mente. Essa é uma imagem assustadora, mas eu posso garantir que não importa o que você imagine na sua mente, não será tão assustador quanto o pecado realmente é. Agora, eu quero que vocês pensem em algo por um momento. Uma das pessoas mais honradas em todo o Antigo Testamento foi o rei Davi. Eu quero dizer, nós amamos o rei Davi. O rei Davi, ele matou Golias. O rei Davi, ele lutou contra os inimigos de Deus. O rei Davi, ele escreveu a maioria dos salmos. Ele era o pastor de Israel. Ele era um rei. Ele fez tantas coisas nobres, mas o que aconteceu? Ele teve um caso com Batseba. Ele roubou a esposa de outro homem. Agora, não pense apenas que ele roubou a esposa de outro homem, mas também ele traiu a sua própria esposa. E de certa maneira ele traiu seus filhos. E ele roubou a mulher de outro homem. Ele cometeu adultério, exatamente o que estamos falando. E aqui está o que eu quero que vocês vejam. Se você estudar a vida de Davi, sua família, o seu reino e a sua alegria nunca mais foram os mesmos. Há alguns estudiosos sobre o livro dos Salmos que dizem que você pode ver uma diferença até mesmo nos Salmos de Davi após o seu pecado com Batseba. Isso afetou todo mundo, mas especialmente Davi era conhecido como um homem de Deus. Então, quando ele caiu, todos os inimigos de Deus... Ora, isso foi maravilhoso para eles, não foi? Porque agora eles tinham todo tipo de munição. De modo que, embora Davi tenha se arrependido e se arrependeu, você consegue imaginar pelo resto da sua vida? Sempre houve aquelas dúvidas no resto da sua vida. Não apenas dúvidas, mas deboches, gargalhadas, sombras de dúvidas, pessoas zombando dele. Pessoas chamando ele de hipócrita. Ah, sim, você é o grande escritor de salmos e o grande homem de Deus. E você é o grande homem da fé e tudo isso. Mas veja o que você fez. Você está entendendo? Há uma vergonha que pode vir sobre nós que sim, Deus pode remover pela eternidade. Mas há outro sentido em que nessa vida nunca perderemos. Isso é com relação a todo pecado, mas especialmente com o pecado da imoralidade, do adultério. Agora, eu quero que vocês vejam outra maneira pela qual o adultério de Davi realmente impactou outras pessoas. Portanto, você sabe algo do relacionamento entre Davi e Batseba. Eles tiveram um filho, Salomão. Você consegue imaginar um dia Salomão, tendo ali 16 anos ou algo assim, e ele vai até Davi. E ele diz, pai, e Davi responde, sim, filho, como você conheceu a mamãe? Você consegue imaginar como Davi teria que responder a essa pergunta? Ora, eu vi a sua mãe no terraço. Oh, uau! Você foi vê-la? Ora, ela estava tomando banho. E você foi até lá? Eu tenho certeza que sim, não foi, né, pai? Ora, não. Eu chamei ela. Ok. Bem, ela era solteira. Ora, não, ela não era, filho. Ela era casada. Ora, eu suponho que sim, ela era casada, mas acho que o marido dela morreu na guerra, né, pai? Ora, ele morreu porque eu planejei isso, filho. Agora, quando você olha para a vida de Salomão e percebe que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, você acha que talvez o pecado de Davi tenha impactado o seu próprio filho? Vocês estão vendo como o que fazemos impacta a todos ao nosso redor. Agora, jovens, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Nós temos que deixar claro, eu tenho que ter certeza de que vocês estão entendendo que Deus, Ele perdoa o pecado. Ele perdoou o pecado de Davi. Ele perdoou o pecado de Manassés. Quero dizer, um dos reis mais perversos de todo Israel. Ele perdoou ele. Deus perdoa. E Ele pega o nosso pecado e o lança tão longe de nós quanto o leste está do oeste.
Ele não apenas enterra em águas rasas, mas ele lança em águas profundas no mar. Podemos ser restaurados. Mas o que eu quero que vocês vejam é que há consequências para o pecado. Um homem, por exemplo, que passa a vida bebendo e se embriagando e se torna cristão, isso é lindo. E todos os seus pecados são removidos, mas talvez ele tenha causado tantos danos ao seu corpo que irá sofrer pelo resto de sua vida. Portanto, perceba que há perdão e pode haver uma grande restauração, mas ao mesmo tempo, um homem sábio tem medo do pecado. E por essas razões que eu dei a vocês, nós devemos ter medo do pecado. E devemos evitá-lo. Devemos evitá-lo. E uma das melhores maneiras de evitá-lo, ou realmente, a única maneira, é ter certeza de que estamos meditando na Escritura. E estamos procurando alinhar a nossa vida com as Escrituras. E também, especialmente para os jovens, ouçam os pais piedosos, mas também cerquem-se de pessoas piedosas. Há algumas pessoas que não querem estar perto de ninguém melhor do que elas, porque sentem que querem ser o número 1 o tempo todo. Achei muito útil tentar estar perto de pessoas que, no Senhor, são mais maduras, mais sábias, porque é como uma proteção, uma parede defensiva para te proteger. Ora, quando voltarmos, veremos mais aspectos do pecado, os perigos do pecado. E percebam isso. Em relação ao pecado, há apenas um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Se eu morresse agora, eu iria para o céu não porque eu tive progresso na santidade, não porque eu guardei os mandamentos de Deus ou porque pratiquei boas obras. Nada disso salva. Se eu morresse agora, eu estaria na presença do Senhor porque Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Lembrem-se do que eu sempre disse a vocês nos outros estudos. Nós estudamos a lei de Deus e ela nos diz que somos pecadores e nos remete a Jesus. Estudamos o livro dos Provérbios e ele nos diz que somos tolos e nos envia a Jesus. E em todos os casos, precisamos de Jesus. Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, eu oro pelos jovens que ouviram esta lição, para que eles, querido Deus, cresçam no temor do Senhor e cresçam no temor, o medo do pecado, mas que também vivam com alegria e confiança em Jesus Cristo e em sua obra consumada no Calvário. Em nome de Jesus, amém.